Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 5 de setembro de 2012. Vacina contra a catapora de graça. O Sistema Único de Saúde vai disponibilizar a imunização a partir do ano que vem. No Brasil, a decisão de se ter um filho depende da família, mas tem empregador que se acha no direito de participar desta escolha. Hoje nós vamos falar de uma doença que age em silêncio e afeta principalmente o sistema cardiovascular. É a síndrome metabólica. A fazendia do Parque de Exposições Camaru, além do contato direto com os animais, os visitantes também conhecem projetos de reciclagem e os segredos da comida japonesa, que é um cardápio que está cada dia mais acessível. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. No Brasil, a decisão de se ter um filho depende da família. Mas acredite, tem empregador que também se acha no direito de participar desta escolha. Roupas, sapatos, mamadeiras. Na casa de Silvia, já está praticamente tudo pronto para a chegada de Miguel. Aos 7 meses de gravidez, ela ainda continua trabalhando. Os patrões dão o apoio necessário durante toda a gestação. Acompanho sempre, perguntam como é que tá, se tá tudo normal, se eu estou sentindo alguma coisa. O gerente de Juliane também não achou ruim, mas levou um susto com a notícia da gravidez. Já tinham 2 grávidas aqui no meu trabalho, então foi um pouquinho de susto, porque ele não tinha aquele planejamento, né? Juliane sempre deu prioridade à carreira, mas quando recebeu orientação médica, não pensou 2 vezes em ficar grávida. Eu já estava chegando numa idade limite, que eu tive uma orientação da minha ginecologista, que eu teria que engravidar para não deixar passar dos 35 anos. Parei de tomar remédio e engravidei no mesmo mês. Então, assim, foi muito bom, foi uma coisa planejada, mas não tão planejada porque foi muito rápido. Mas foi ótimo, está sendo ótimo. No Brasil, as mulheres têm o direito de escolher a hora de ter um filho. Uma lei federal proíbe que as instituições promovam o controle de natalidade entre as funcionárias. Mas em Juiz de Fora, cidade a 260 quilômetros de Belo Horizonte, uma empresa resolveu estabelecer quem podia engravidar em cada setor. O comunicado foi feito pela internet. O e-mail foi enviado para todas as empregadas. A regra número 1 estabelecia que só podiam engravidar as mulheres casadas. A número 2 determinava que quem tivesse filho só poderia ter novamente depois que todas as funcionárias engravidassem. Já a número 3 dizia que a funcionária deveria avisar o desejo de engravidar com 6 meses de antecedência. De acordo com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, as empresas precisam organizar a licença dos funcionários, mas nada justifica impor um controle gestacional. O controle gestacional é algo pessoal, isso diz respeito ao funcionário, né, no escopo da vida pessoal. A empresa querer controlar quantas funcionárias vão sair de licença, em que período que elas vão sair de licença, não é adequado e a gente percebe como algo que não condiz com o escopo da atuação da liderança, que tem que cuidar das questões profissionais. Uma das funcionárias entrou com a ação no TRT Minas e ganhou indenização de R$20 mil. Há casos aqui na Justiça em que as empresas fazem isso, né, através de seus empregados. Então, às vezes, um gerente, um supervisor tenta implantar, de certa forma, um controle, a empregada só poderia ter o filho em determinada época, ou então em determinado período não mais poderia ter. E isso é um abuso, a empregada tem direito a danos morais em razão disso, e qualquer excesso com relação a isso vai ser punido pela Justiça. E hoje nós vamos falar de uma doença que age em silêncio e afeta principalmente o sistema cardiovascular. É a chamada síndrome metabólica. Para falar sobre este assunto, está aqui ao meu lado no estúdio o doutor Eduardo Crozara, que é médico do esporte e nos honra com essa presença. Quanto tempo, doutor Eduardo, que eu não te vejo, que o senhor não vem aqui para falar essas dicas tão importantes para a gente. Prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado, boa noite. Boa noite. O que é isso, síndrome metabólica? Tem alguma coisa a ver com fazer exercício, doutor? Na verdade, a síndrome metabólica é uma condição clínica muito predisponente para o desenvolvimento de algumas outras doenças.
E ela tem como ponto central a obesidade. Então, obesidade, quando você percebe um padrão onde aquela gordura se distribui mais na região do tronco, mais na região da barriga, aquilo já retrata uma condição onde há uma infiltração de gordura em todo o corpo, especificamente dentro dos vasos dos nossos órgãos. E isso gera uma condição que aumenta muito a chance da pessoa desenvolver hipertensão arterial, a pressão aumenta, desenvolve também alterações da glicose, onde acaba progredindo para o diabetes, também aumenta a triglicerídeo e abaixa também o bom colesterol. E a reunião, né, desses sintomas, dessas doenças, e às vezes nem sempre tem muitos sintomas, aumenta muito o risco cardiovascular. Então, pessoas que têm a associação dessas doenças, que tudo isso nasce geralmente com aumento da gordura abdominal, dentro de um período de 10 a 15 anos, a pessoa vai ter um risco aumentado de infarto ou de derrame, que são as doenças que mais matam no mundo. E o grande problema de tudo isso, porque ela não causa nenhum sinal ou sintoma. É isso que eu ia te perguntar, nenhum. É tudo silencioso, doutor, não dá para você saber. Não dá. A não ser com exames, né, claro. Às vezes, os exames que você pode fazer, nem sempre eles têm uma acuidade para poder perceber isso. Então, tem algumas coisas bem fáceis e bem simples de você poder avaliar e documentar a situação, como, por exemplo, a medida da circunferência abdominal. Então, você tem toda uma técnica, a fita métrica mesmo, você mede numa região próxima do abdômen, de alguns pontos de referência, e dependendo do valor, você aumenta a chance de você ter essa doença. Como também hoje já, inclusive, tem uma valorização maior, a circunferência do pescoço. Até o pescoço? Até o pescoço. Parece que o pescoço, a circunferência do pescoço, ela prediz ainda mais a chance de você ter essa gordura distribuída no corpo e, consequentemente, aumentando a propensão para o desenvolvimento dessas doenças, e o conjunto delas gera algumas alterações em alguns órgãos que aumentam o risco de infarto e de derrame. E tem uma marca específica ou varia de caso para caso? Não, tanto tem. Aqui quanto no abdômen? Depende da idade e depende do sexo também. Por exemplo, no homem, acima de 43,5, essa é a medida. Então você coloca a fita métrica acima dessa região aqui, que a gente chama de pomo de Adão, né? Então você coloca aqui, e se der acima de 43,5, já tem problema. Você já tem uma grande propensão para desenvolver essa doença. Inclusive, o ano passado foi feito num simpósio médico, num congresso médico, foi feita uma reunião e uma sugestão para que as empresas que comercializam o ramo de vestuário, as calças e camisas, para que tivesse uma recomendação. Se fosse acima de determinado tamanho, que era definido pelo quadril e pela cintura, tivesse uma observação para despertar a atenção da população quanto a esse risco aumentado de ter essas doenças. E a mesma coisa no colarinho, bacana, né? No colarinho das camisas. É muito interessante. Às vezes a gente vai colocar gravata, já está apertando um pouco, senão que a gente tem problema. Olha o pessoal aí, doutor Eduardo, vai todo mundo depois dessa entrevista começar a medir, né, o abdômen e o pescoço. Eu vou chegar lá em casa e vou fazer meu teste. Eu vou te fazer a última pergunta, mas a gente já está careca de saber da resposta, mas para evitar que esse problema aconteça, não tem jeito, né? Fechar a boca e fazer exercício, doutor. Essencialmente é a mudança do estilo de vida. A pessoa ela tem que adquirir a consciência que não existe uma outra forma dela realmente manter uma boa qualidade e dignidade da sua saúde, da sua vida, se ela não tiver algumas concessões. Então ela tem que realmente abrir mão de excessos de ingestão de alimentos gordurosos, de frituras, de imersão, de alimentos à base de carboidrato de cadeia simples, os doces, não que não possa comer, mas reduzir a quantidade e deixar para algumas situações, não colocar isso como a sua rotina, né? Ingerir mais porções de legumes, de folhas, de frutas, de frutos, né? Hortaliças, raízes, ingerir alimentos adequadamente preparados, tanto a porção dos grãos, carboidratos, como também porção também de carnes ou ovos ou leite derivados. Então, redistribuir várias refeições, pequenas quantidades, e também a prática regular de exercício. A pessoa tem que buscar uma atividade que realmente lhe proporcione prazer, que seja possível a prática daquele exercício dentro da sua disponibilidade de tempo, dentro da sua logística, né? De forma que possa agregar realmente benefícios. Não só a questão do prazer, mas também os efetivos
benefícios da saúde e prevenção de doenças. Tá bom, eu te prometo que eu vou comprar uma bicicleta. Doutor Eduardo, muito obrigado pela presença, obrigado pelas dicas, volte sempre, tá? Eu que agradeço. Tá certo. É um prazer estar aqui. Gravata tá apertando um pouco, mas a gente dá um jeito. Veja como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira. No Triângulo Mineiro, o tempo seco e quente persiste e ainda assim dificulta a formação de nuvens, deixando os índices de umidade relativa do ar baixos em grande parte da região. Em Uberlândia, dia ensolarado, sem possibilidade de chuva. Temperatura prevista, a mínima é de 17 graus e a máxima não passa de 27. Veja o tempo em algumas cidades vizinhas. Em Campina Verde, a quinta-feira será ensolarada, sem previsão de chuva. A mínima é de 19 e a máxima de 30 graus. Em Itapajipe, sol entre nuvens. O tempo prevalece quente. Não há possibilidade de chuva. Mínima de 20 e máxima de 32 graus. A quinta-feira em Planura será de calor durante todo o dia. Mínima de 19 e máxima de 34 graus. Dia ensolarado em Delta. Não deve chover. Temperatura máxima de 30 graus. E daqui a pouco as vacinas contra a catapora serão disponibilizadas na rede pública de saúde. A gente volta já. Eu não vejo o voto como obrigação. O voto, para mim, é um direito conquistado depois de muitas lutas da nossa sociedade. Como é que levou à criação da lei da ficha limpa, que agora começa a vigorar. A lei da ficha limpa é o eleitor de cara nova. É essa cara que eu quero dar para minha cidade. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Com o plano Viver Sem Limite do Governo Federal, o Minha Casa Minha Vida oferece moradias adaptáveis às necessidades das pessoas com deficiência. Informe-se nas agências da Caixa. Viver Sem Limite. Governo Federal. Plantar, cuidar, colher. Uma aula diferente e muitas descobertas para essas crianças. Eles são alunos de uma escola pública com educação em tempo integral, a Escola Dona Brit de Albuquerque, em Olinda, Pernambuco. Pois é, toda escola pública pode ter educação em tempo integral. O Ministério da Educação tem um programa só para isso, com verbas repassadas diretamente aos municípios. Quer saber mais? Visite o portal www.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. De 25 a 28 de setembro acontece no Center Convention em Uberlândia o 7º Congresso Nacional de Secretárias das Universidades Brasileiras, CONSUB. A intenção do evento é contribuir com o desenvolvimento dos servidores técnicos administrativos das universidades brasileiras, valendo-se do intercâmbio de conhecimentos para entender, discutir e propor políticas e ações de incentivo à qualificação profissional. Para mais informações, acesse consub2012.com.br. O SUS, Sistema Único de Saúde, vai disponibilizar a vacina contra a catapora a partir do próximo ano. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Dr. Wellington Muniz Ribeiro, que é consultor técnico da Superintendência Regional de Saúde. Dr. Wellington, obrigado pela presença. Uma boa notícia que o senhor nos traz hoje, né, doutora? A partir do ano que vem, a vacina contra a catapora, que é uma doença tão comum, principalmente nas crianças, passa a ser de graça no Sistema Público de Saúde, é isso? Boa noite. Boa noite aos telespectadores da TV Universitária, boa noite, né? Essa é uma informação para nós, né, que militamos na área de saúde, principalmente saúde pública, muito importante, né? Que nós tivemos, né, aí nos últimos anos, vários surtos de catapora, que é o nome correto seria varicela, mais popularmente conhecido como catapora, que vem trazendo transtornos para as crianças e alguns adultos que possa vir a ter o problema. Então, com isso, nós poderemos eliminar, né, o sofrimento não só das crianças, mas das famílias que quando tem o seu filho, né, cometido pela doença. Bom, na verdade, a partir do ano que vem, vamos falar a data certa. Quando que começa a ser disponibilizado? Olha, segundo o ministro Padilha, né, numa conversa com o diretor-presidente da FUNASA, Paulo Sabrosa, da Fiocruz, né, Paulo Sabrosa, estará disponível na rede pública a partir de agosto de 2013.
Só que ela não vai estar disponível sozinha, ela vai fazer parte de um conjunto de outras vacinas que nós chamamos hoje de tetravalente, o que significa que ela vai ser associada ao sarampo, à rubéola, né, e a cachumba, e aí entra a catapora. Quer dizer, mais uma vacina no meio desse leque que a gente sempre fala todo ano. A ideia de colocar ela junto é para evitar várias picadas numa criança, né? Então você faz com a picada, você está imunizando contra 4. E evita o esquecimento também, né, doutor? Porque vai lá, faz de uma vez, não precisa ficar voltando. Ela toma a primeira dose ali na faixa do primeiro ano de vida, né, depois do primeiro ano de vida, e a segunda dose ela pode tomar nos 5 anos de vida. A catapora é uma doença que atinge mais crianças. Então, por causa disso, essa vacina também será disponibilizada apenas para crianças, ou os adultos, os marmanjões que estiverem empolados aí, poderão participar também? A doença catapora ela tem uma agressão maior à criança por não estar suscetível, por não ter desenvolvido resistência contra a doença ainda. É uma criança que não entrou em contato com o vírus, né? Então essa criança ela é mais suscetível, por isso a vacina vai pegar esse grupo considerado mais suscetível, que é de 1 a 5 anos de idade. O adulto espera-se que de uma forma geral, pela epidemia e pelas endemias e pela circulação do vírus da varicela no Brasil, ele de uma forma ou de outra já tem uma resistência por ter contato já com o vírus da doença ou já ter desenvolvido a doença. E essas crianças de 1 a 5 anos ainda não. Então, se você vacinando as crianças, você vai também evitar que os adultos possam vir contrair a doença através do contato com criança, né? Que coisa boa, né? Uma ótima notícia. Dr. Wellington, muito obrigado. Só quero lembrar, como o senhor já me falou, que o Ministério da Saúde está gastando 127 milhões, né? 167 um pouco mais. Que coisa boa, uma verba bem gasta, porque, afinal de contas, é algo que a gente precisa cada vez melhorar no Brasil, é a questão da saúde. E a gente fica feliz com essa notícia. O senhor volta no ano que vem, ou qualquer um de vocês lá da superintendência, para falar exatamente as datas e tudo, como é que vai ser. E só para tranquilizar a ansiedade das mães, né, é que chegando a vacina, vamos vacinar as crianças. Tá né? certo, tem que Porque às vezes a pessoa reclama hoje que não tem a vacina, mas a vacina está disponível para situações especiais, em caso de bloqueio de surto. Quando chega a vacina, então vamos vacinar nossas crianças. Tem que fazer a parte da população também. Muito obrigado, doutor. Obrigado, um abraço, boa sorte aí com essa negociação, para a gente dar notícia boa ano que vem também. E hoje tem um programa em pauta e o tema é patriotismo brasileiro. E quem traz os detalhes para a gente é a apresentadora Vanessa Pires. Olá, Kelson. Nesta sexta-feira, nós comemoramos a independência do país e, por isso, o programa Em Pauta vai abordar questões sobre o patriotismo dos brasileiros. Até onde vai o nosso sentimento de amor e devoção à pátria? Quem participa do programa é a psicóloga Alzira Jerônimo, a socióloga Patrícia Trópia e também o professor Márcio Carvalho. O nosso encontro é logo mais às 10 horas da noite. Em instantes, um cardápio que a cada dia se torna mais acessível é a comida japonesa. A gente volta em instantes. A Lei Maria da Penha completa 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, 2 são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal.
Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. A Fazendinha do Parque de Exposições Camaru está na 11ª edição e recebe diariamente 800 pessoas. Neste ano, além do contato direto com os animais, os visitantes também vão conhecer projetos de reciclagem. Uma aula curiosa e diferente, bem longe da escola. Isso aqui é como se fosse conhecer os bichos, conhecer as palestras, foi jóia, foi ótimo. E foi bom, eu tô gostando, foi bom conhecer. Diego e os amigos foram conhecer a Fazendinha do Parque de Exposições. Esta foi a primeira vez que ele e os outros alunos da APAE visitaram o local. Esse daqui, olhando aqui assim, ó, eu consigo ver que o nome dele é Camila. Muita concentração na hora de ouvir o monitor dar as orientações sobre a reciclagem e preservação da natureza. Além do aprendizado, os alunos aproveitam para ter contato com o meio ambiente. Eu tô achando legal de tudo. Os bichos, palestra. Tá junto com a escola. Conhecer os projetos do Camaru. Enquanto os jovens assistem atentamente à apresentação de teatro, algumas crianças se divertem com brinquedos recicláveis e outras conhecem os animais. Aos poucos, elas perdem o medo e vão se aproximando dos bichinhos, tão pequenos quanto eles. Tem bode, pintinho e peru. No colo desta aluna, o porquinho até ficou à vontade. Tem que segurar ele, bonitinho. Não. E o trabalho na Fazendinha com os alunos não termina aqui. Depois que eles voltam para a sala de aula, eles dividem a experiência com outros alunos. Mais de 6.000 alunos de escolas públicas e particulares devem conhecer a Fazenda Escola durante o Camaru. O projeto está na 11ª edição e já é modelo em todo o país. A gente faz toda a integração com as cadeias alimentar, que é o frango, o peru, o suíno, o leite, e além das outras, o reciclável. Então é muito gratificante. Então cresceu muito a Fazendinha. A partir do primeiro semestre de 2013, a UFO deve oferecer o curso de mestrado profissional em ensino de ciências e matemática, aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. O edital de seleção deve ser divulgado na 2ª quinzena de setembro e serão oferecidas 30 vagas, sendo 20 regulares e 10 para alunos especiais. O programa é destinado prioritariamente a professores do ensino básico, fundamental e médio, das escolas públicas ou privadas que sejam graduados em ciências biológicas, física, química ou matemática. Mais informações, dica.ufo.br. Na década de 80, o hábito de comer comida japonesa chegou aqui no Brasil. Um cardápio que antes atraía apenas um público com poder aquisitivo mais alto, hoje é mais acessível a todos. E a alternativa parece ter sido bem aceita aqui pelos uberlandenses. Temos Uramaki, Rossomax, temos Baterá, Uralem. Não, ele não é japonês. Jandilson nasceu na Paraíba, mudou-se para São Paulo e lá aprendeu os segredos da culinária japonesa. Hoje é chefe de cozinha em um restaurante de Uberlândia. O gerente do estabelecimento explica que são servidas diariamente, de segunda a sexta, mais de 60 refeições. E a cada dia, mais mineiros têm perdido o receio de comer o famoso peixe cru. E também tem as opções para quem está se adaptando agora na culinária japonesa, né? Tem os grelhados, tem o salmão grelhado, a anchova grelhada, tem o tempurá, yakisoba, alguns pratos que cabem no paladar de quem está começando agora na culinária japonesa. Este terapeuta, por exemplo, é um dos clientes que pelo menos 2 vezes por semana troca o arroz e o feijão por um rodízio de pratos japoneses. Não é só pelo paladar, que é muito bom, que é agradável, uma comida leve,
e até pelo bem-estar que faz para o nosso organismo, né? Comidas que não tem frituras, tem um DLH forte, na verdade a gente está comendo ômega 3, ômega 6, ômega 9, e isso faz um bem-estar para nós no sistema circulatório, ajuda muito na rede cardiovascular. Nesta empresa que trabalha com eventos, os pratos orientais são servidos há mais de 5 anos. Nos últimos tempos, a demanda tem crescido bastante. Todas as festas minhas hoje, ela tem, pelo menos o sushi, sashimi tem. Às vezes não tem todos os pratos, mas tipo assim, em torno de 20 festas que eu faço no mês, todas têm. Para melhor atender a demanda, ela capacitou os funcionários e investiu na compra de utensílios utilizados para a montagem das chamadas ilhas orientais. Então eu tive que capacitar, tive que aprender, fazer, ensinar, entende? Então, tipo assim, hoje eu te falo que comida japonesa todo mundo quer. A procura por este tipo de refeição asiática aumentou tanto que o Senac Minas oferece várias vezes ao ano o curso de Sushi Bar. A gente já tinha uma procura grande, mas por pessoas que se interessavam pela culinária japonesa para cozinhar para um grupo de amigos, para fazer alguma coisa em casa mesmo. Hoje a gente já tem uma procura muito grande por pessoas que estão pleiteando uma vaga no mercado de trabalho, buscando oportunidade de emprego nessa área. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui, mas lembrando, amanhã tem mais às 6h30 da noite e é claro que a gente espera por você. Uma boa noite a todos, obrigado pela audiência, a gente se vê amanhã.